galerinha linda, beleza? Estamos aqui gravando outro vídeo. Alguns alunos meus me pediram um tema e eu entendo que é porque é o tema que eles estão tendo na escola. Então lá na escola eles devem estar chegando agora no final do populismo, início de ditadura e indo para Nova República. Eles me pediram: professor, faça um vídeo de ditadura, específico de ditadura. Então vamos lá. A ditadura militar no Brasil, ela é a quarta etapa de nossa república. Então, nós tivemos aí a República Velha, tivemos a Era Vargas, tivemos o populismo. E aí nós entramos com a ditadura, que é a penúltima fase. E hoje nós vivemos a Nova República. A ditadura militar, você tem várias nuances, você tem vários pensamentos que você deve avaliar, né? Algumas discrepâncias em relação ao assunto. Por se tratar de um assunto muito recente, algumas pessoas que ou viveram aquele momento e ainda dão aula, ou tiveram algum parente muito próximo que viveram aquele momento, eles tratam a ditadura de forma muito negativa. E aí eles acabam transparecendo a ideia de que a ditadura só foi ruim. Olha o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que a ditadura foi boa, né? Eu estou dizendo que ela não foi só ruim, né? Tiveram pontos na ditadura militar no Brasil que devem sim ser enaltecidos, mas no geral é um período antidemocrático, é um período de perseguição, de tortura. Só que alguns professores, algumas pessoas preferem dar ênfase apenas às partes negativas, quando deveria se agir de forma neutra. Eu costumo dizer isso o tempo todo: o professor de história, para ser bom, ele não pode tomar partido. Hoje eu estava conversando com uns amigos meus da época da escola, e uma colega lembrou de um professor nosso no segundo ano que estimulava a gente a tirar o título. Não, vocês têm que tirar o título, 16 anos, vocês têm que participar da vida política do nosso país, e já fazia campanha para o partido político, né, o qual ele era engajado. Então isso está errado, eu sou totalmente contra isso, né? Hoje principalmente eu faço campanha contra. Eu digo para meus alunos para não tirarem título. Eu digo para eles assim: evite, atrase, faça de tudo para não tirar o título. Se eles acham que vocês não têm responsabilidade para dirigir, vocês vão ter responsabilidade para escolher o comandante do seu país, o poder máximo executivo, isso é um absurdo, né? E você tem que agir sempre de forma imparcial. Você não pode assumir nenhuma postura dentro da sala de aula, porque você forma mentes, né? E se você chega na sala e você faz campanha para um partido político, você pode acabar transformando os seus alunos em máquina desse partido político. Isso está errado, não se tem que fazer isso, né? Você tem que dar as duas versões da história e deixar que seu aluno faça suas próprias escolhas. Eu sempre disse isso. Não aceito professor que vai passar lá fazer campanha política. Mas tudo bem. Então bora entender um pouco dessa questão da ditadura militar. A ditadura militar no Brasil, ela não começa como ditadura militar. Então, o primeiro ponto aí, né? A Constituição de 1946, ela estabelecia a ideia de que haviam duas maneiras democráticas de se retirar o presidente do poder. Seria através do processo de impeachment ou então por uma intervenção militar, né? Então os militares sempre ficariam de fora, eles avaliariam a situação e sempre que fosse pertinente, fosse necessário, os militares deveriam intervir, né? E reestruturar a democracia no país. E aí deram aos militares esse poder de intervenção. E em 1964, nós vamos ter uma situação muito delicada politicamente para o país, porque nós vamos ter a ascensão de um presidente com tendências socialistas, né? Então nossos políticos fizeram o que podiam para ele não assumir, e nós sabemos que os nossos políticos, quando não querem uma coisa, eles agem da forma mais
que é para devolver o poder ao presidente, e pressionados eles acabam soltando o presidente, mas o regime muda, o Brasil deixa de ser presidencialista, passa a ser parlamentarista, e aí João Goulart é presidente, mas não manda, quem manda é o Congresso Nacional, na figura do primeiro-ministro. O primeiro-ministro escolhido foi Tancredo Neves. E aí um plebiscito ocorrido em 63, no qual a população vai às urnas decidir o futuro do país, eles decidem pelo retorno do presidencialismo, e os nossos políticos são obrigados a engolir João Goulart como presidente, né, e suas propostas de reforma. Então João Goulart assume o poder com propostas de reforma urbana, reforma agrária, reforma administrativa, eram reformas com tendências socialistas, e aí isso tudo vai causar um impacto social, político e econômico muito forte no país. Os Estados Unidos já tinham perdido Cuba e eles não iriam aceitar perder um país com as dimensões do Brasil, né? E os Estados Unidos vão pressionar. E nesse contexto de anúncio de reformas, de um presidente com tendências socialistas, a oposição em cima, né? Os partidos opositores ao presidente João Goulart, e aí nesse clima de instabilidade, os militares entendem por bem assumir o governo, dando o golpe de 64, o golpe militar de 64. E aí o general Olímpio Mourão Filho, para quem não lembra, Olímpio Mourão Filho foi o capitão Olímpio Mourão Filho, aquele que arquitetou o Plano Cohen ao lado de Getúlio Vargas, e eles irão arquitetar o golpe militar de 64. Na verdade, foi uma intervenção democrática garantida pela Constituição de 1946. Professor, mas a gente estuda o tempo todo que foi golpe, por que a gente agora entenderia de outra forma? Não, realmente o golpe vai existir, só que o golpe não é em 64. Em 64 é intervenção. O golpe propriamente dito é o ato institucional número 5. É quando os militares resolvem não sair mais do poder, né? Porque a intervenção garantia uma intervenção militar, uma organização política e uma devolução do poder aos civis, né? Em momento algum, a intervenção militar garantia aos militares o direito de governar o país. Na verdade, os militares deveriam restituir o poder aos civis. Tanto é que o primeiro presidente militar foi Castelo Branco. E repare que Castelo Branco era presidente e o vice dele, Pedro Aleixo, era civil. Então acreditava-se que Castelo Branco e os militares assumiriam o poder, organizariam a política nacional, e em um determinado momento Castelo Branco deveria renunciar e entregar o poder a Pedro Aleixo, restituindo o poder civil. Mas não é o que vai acontecer, né? Os militares resolvem permanecer no poder, derrubam Castelo Branco, literalmente, né? O avião de Castelo Branco caiu, Pedro Aleixo é preso, a junta militar se reúne e escolhe Costa e Silva como presidente, demonstrando a total falta de interesse deles em devolver o poder aos civis, ou que é ainda pior, a total falta de respeito deles para com a Constituição. Tanto é que eles correm para fazer uma nova Constituição para tornar o seu poder democrático, né? Democrático não, legal, legítimo, né? Seria a palavra mais correta. E aí eles correm para oficializar uma nova Constituição, que é a Constituição de 67, oficializam os atos institucionais, né? Foram 11 atos institucionais, o mais famoso de todos é o AI-5, o ato institucional número 5. E aí Costa e Silva assume o poder e o regime endurece. Porque o regime endurece, a massa intelectual do nosso país vai às ruas, né? Eles não aceitam, e aí o pau come,
à rua indignada com a morte do estudante, né? Professores, intelectuais, artistas, todo mundo na rua, aquela confusão. E é nesse contexto que o regime endurece. Costa e Silva, depois Médici, depois Geisel são os presidentes da linha dura, dos anos de chumbo. É quando a ditadura foi mais incisiva, mais violenta, é quando teve mais perseguição, mais tortura. Tem uma piadinha que chama Médici, o nome de Médici é General Emílio Garrastazu Médici, e a brincadeirinha chama ele de o Emílio o Carrasco Azul Médici, né? Porque é o período em que houve mais perseguição, mais tortura, mais desaparecidos políticos, mais mortes, né? Censura, nada podia ser publicado, nada podia ir à imprensa, os programas de televisão eram todos censurados, muitos artistas sendo exilados, expulsos do país, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Raul Seixas, muitos políticos, muitos ativistas, José Dirceu, né, sendo preso, torturado, exilado, sequestro do embaixador dos Estados Unidos. Então é um período muito conturbado na nossa história. Mas junto desse período conturbado também é o período do milagre econômico, né? Porque Castelo Branco tinha o ministro de Castelo Branco era Delfim Neto, e o plano econômico criado no governo de Castelo Branco foi o milagre econômico, e quem vai receber os louros desse plano vai ser justamente Costa e Silva. Então o plano é colocado em prática no governo de Castelo Branco, mas é no governo de Costa e Silva que o plano vai realmente dar certo. E nós vamos ter geração de emprego, crescimento econômico, crescimento das cidades, né? Salvador, por exemplo. Salvador se resumia ao centro da cidade, né? Campo Grande, Joana Angélica, a rodoviária era das Sete Portas, a antiga rodoviária, a cidade ia até a Ribeira, e aí nesse período, muito dinheiro, muito investimento, muito crescimento econômico, a construção do primeiro shopping de Salvador, o shopping Guatemi, a mudança da rodoviária, a rodoviária sai das Sete Portas, vem para uma guiada com a rodoviária atual, inclusive eu estou passando na frente dela aqui agora, a construção da paralela, a orla de Salvador, né? Itapuã é ligado ao Rio Vermelho, o Rio Vermelho é ligado até a Barra, então todo esse crescimento da cidade, esse investimento é decorrência do milagre econômico que foi proposto pelo presidente Castelo Branco, né? E o ministro Delfim Neto. E aí nós vamos ter o crescimento da classe média, né? O pessoal critica muito a ditadura, mas quem mais critica a ditadura é filho dela, né? No Brasil, antes da ditadura militar, o Brasil era um país pobre, o Brasil era pobre, né? Nós tínhamos uma elite, pouquíssimos brasileiros muito ricos, pouquíssimos brasileiros na classe média e uma grande massa de pobres que era o povo brasileiro. E a ditadura militar vai permitir a ascensão social, né? O crescimento do pobre e a classe média. Meus alunos perguntam assim: professor, qual é a diferença de pobre e classe média? Eu entendo assim: visualize que o pobre é aquele que vai no shopping e não compra, ele só olha as coisas, ele não compra. E aí o rico não, o rico é aquele que chega no shopping e compra, ele não quer nem saber o preço, ele gostou, ele compra, né? Aí quem seria a classe média? A classe média é aquela que chega no shopping e compra o que o rico compra, mas parcela, né? Então você não vai chegar no shopping e comprar um iPhone X de 5 mil reais à vista, o rico vai, o pobre olha, a classe média é aquele que vai comprar em 10 vezes no cartão, certo? Então essa classe média vai aparecer, vai passar a existir somente só depois da ditadura militar, né? Que antes não existia isso.
alguns amigos meus diziam assim, porque os últimos governos brasileiros permitiram que o pobre viajasse de avião. Eu não vejo assim. Eu entendo que a evolução social nos levou a permitir que uma parcela maior da população, né, tivesse acesso a viajar de avião, né, que é uma tendência mundial. A tendência é essa, a tendência é popularizar e não elitizar. Porque há 20 anos atrás poucas pessoas andavam de avião, isso é verdade. As pessoas iam para o aeroporto, botavam salto para ir para o aeroporto, né? Porque era raríssimo, né, uma pessoa da família viajar de avião, era uma coisa assim sensacional. E hoje não, hoje eu vou pro shopping de bermuda, de chinelo. Por quê? Porque hoje todo mundo viaja de avião, mas é uma tendência mundial, não é pela questão dos últimos governos. É igual a fralda enxuta. Minha mãe comprava fralda enxuta para mim quando eu era pequeno, mas fralda enxuta era tão caro, que ela comprava para quando eu saísse, né? Normalmente eu usava fralda de pano o dia todo, todos os dias era fralda de pano, mas quando a gente saía, ia para uma festa, ia no shopping, alguma coisa, aí botava uma fralda melhorzinha porque era muito caro. Hoje não, hoje todo mundo usa fralda enxuta, comprado no mercado, é normal. Por quê? Porque barateou. Então são certas tendências mundiais. Bem, a ditadura militar teve 5 presidentes. Todos generais. General Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Como eu disse a vocês, esses 3, eles são a linha dura, eles são os mais rígidos. É realmente o período em que a ditadura teve no poder de forma mais ferrenha, violenta, agressiva. E nós temos o último, que é Figueiredo, que Figueiredo ele não vai deixar de fazer parte desse conjunto, mas Figueiredo ele está num momento histórico diferente, né? Nós passamos pela crise de petróleo de 73, o reforço da crise em 79, então era necessário aos militares entregar o poder aos civis. E aí o que é que eles fazem? Eles vão chegar e vão dizer, bora botar um presidente que vai fazer a transição, né? A transição não pode ser feita de qualquer jeito, a transição não pode ser feita para qualquer um, né? Então a transição tem que ser feita para um civil nosso, alguém que nos respeite, que a gente confie, né? Alguns nomes são citados, que eram civis, que eram cartas marcadas dentro de um governo militar, né? Eram pessoas de confiança, alguns livros chamam de filhotes da ditadura, né? E essas pessoas que eram muito respeitadas pelos militares e respeitavam os militares, eles é que deveriam fazer essa transição. E aí Figueiredo ele assume o poder, sendo presidente da transição, presidente da anistia, é aquele que vai dar o perdão a todos os exilados, todos aqueles que cometeram crimes políticos, todos aqueles que foram expulsos do país, né? Figueiredo vai ser o presidente que vai acabar com o bipartidarismo. Nós estamos falando de um período em que a Constituição estabelecia apenas de 2 partidos, que era o MDB e o Arena. Se você apoia o governo, você é Arena, Aliança Renovadora Nacional. E se você é contra o governo, você é MDB, Movimento Democrático Brasileiro. E aí chega Figueiredo querendo enfraquecer a campanha de Tancredo Neves e estabelece o pluripartidarismo, né? O que não vai resolver muito o problema. O povo vai às ruas, o povo quer o direito de votar, não vai conseguir. Entendam, o movimento das diretas já fracassou. O pessoal diz assim, o povo foi às ruas e fez os diretas já, mas não deu certo. As eleições não serão diretas. Quem vai escolher o presidente da República vai ser o Congresso Nacional, não vai ser o povo. As eleições foram indiretas. As eleições foram diretas para o governo do estado. Aqui em Salvador, aqui na Bahia, Antônio Carlos Magalhães ia entregar o poder a Clériston Andrade, mas esse sofreu um acidente, né? Pode ser papo para uma próxima aula, e nesse acidente ele vem a óbito, e aí a CM lança João Durval, o pai de João Henrique, nosso antigo prefeito. E aí João Durval vence as eleições prometendo aumento salarial para o funcionalismo público, e ao assumir o poder, João Durval rompe com Antônio Carlos Magalhães, que vai a Brasília e se torna ministro das telecomunicações no governo de José Sarney.
Mais ou menos isso foi a ditadura militar. Então ela começa em 64, vai até 85, de 64 a 67 é uma intervenção militar, em 67 eles realmente resolvem tomar o poder com a assinatura do Ato Institucional número 5, eles vão assumir a presidência sem previsão de sair do poder. Eu costumo dizer que até 73 as manifestações eram um nível muito mais intelectual do que popular, né? Porque a população brasileira estava se beneficiando das conquistas dadas pela ditadura militar, então o povo não se manifesta, e com isso vocês entendem quando a gente vê nas ruas alguém elogiando a ditadura. A pessoa que está elogiando a ditadura, ela não está elogiando a perseguição, a tortura, as mortes, ela está elogiando a estabilidade econômica, né, o milagre econômico, ela está elogiando a segurança pública, né, porque naquela época não tinha direitos humanos, não é como hoje. Hoje o marginal mata, estupra, faz misérias, e quando a população vai para cima desse marginal, os direitos humanos, não pode, ele tem direitos. Na ditadura militar não tinha isso. Então o cara fez merda e ia pra merda mesmo, me perdão da palavra, era o que acontecia com ele. Então os saudosistas da ditadura, eles têm saudade dessa estabilidade, dessa segurança que nós não temos hoje. Vamos ser sinceros, alguém que esteja assistindo esse vídeo vai pra rua tranquilo, sabendo que vai voltar para casa sem sofrer nenhum tipo de assalto, de invasão, né? Você pega o ônibus hoje sem saber se você vai ser ou não assaltado, se você vai chegar em casa vivo, né? Infelizmente essa é a situação do nosso país, essa é a situação em que nós vivemos hoje. E olha que eu vivo em Salvador, que não é uma das cidades mais perigosas do Brasil. Imagine cidades como, por exemplo, eu vi uma reportagem no Fantástico mostrando as pessoas andando normalmente na rua, tendo tiroteio de um morro para o outro, as balas sendo trocadas de um morro para o outro e as pessoas andando normalmente no meio da rua. Aí a repórter perguntou assim: vocês não estão assustados com os tiros? E a pessoa respondeu a ela: não, isso aqui é todo dia. Então isso, infelizmente, é o Brasil que nós temos hoje. Eu gostaria de agradecer a todos por esse momento, gostaria de pedir que curtam meu vídeo, indiquem pessoas para o meu canal, certo? E sempre que possível eu vou continuar gravando. Beijo enorme no coração de cada um de vocês, bons estudos, boa prova.